A paz do Senhor. Vamos começar hoje falando de Deuteronômio 7, 8 e 9. Na introdução logo deste capítulo, o Senhor fala para Moisés, para falar para o povo que eles irão entrar na terra prometida. E que assim que eles entrarem na terra prometida, eles irão vencer 7 grandes povos que eles estão lá na terra prometida, lá na terra que o Senhor está dando aos homens de Israel. Então, que eles irão expulsar de vez cada um daquele povo forte que está ali. O Senhor fala que são um povo muito forte e numerosos, mas que eles não precisam temer nem se espantar, porque o Senhor estará com eles e fará com que eles vençam aquele povo, né? Então, o Senhor fala que eles irão tirar do caminho os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus. São 7 povos muito numerosos e fortes, mas que Israel vencerá, porque o Senhor estará lá no meio de Israel. Estará com o povo de Israel. Nesse capítulo, irmãos, o Senhor está falando com o povo de Israel que eles deverão expulsar completamente daquele lugar aquela geração, aquele povo que está ali. Por quê? Para que não haja aliança entre o povo de Israel e o povo que morava, né? Porque agora eles estão sendo expulsos. Morava naquela terra. O Senhor deixa bem claro que Ele não quer que as mulheres de Israel se casem com os homens desses povos, e tampouco que os homens desses povos se casem com as mulheres israelitas, porque eles podem se corromper e virem a adorar outros deuses, e isso seria para o Senhor abominável. Então ele pede para Moisés que explique para o povo de Israel que eles deverão quebrar todo tipo de altar, queimar os bosques, expulsar realmente tudo aquilo que tem ali de adoração, para que eles possam então entrar naquela terra que o Senhor estava dando a eles. O Senhor fala com eles também que durante essa caminhada, eles lembrem-se que eles, quando estavam no Egito, o Senhor foi cuidando deles, porque eles eram um povo rebelde, obstinado, desde sempre. Mas pela misericórdia do Senhor e por amor, que o amor que o Senhor tinha por eles, fez com que o Senhor elegesse a este povo. E também o Senhor tinha esse amor a Israel por conta das promessas que o Senhor um dia tinha feito a Isaac, a Abraão, a Jacó. Mas por que o Senhor fez essas promessas a esses homens? Porque esses homens foram fiéis a Deus. Esses homens, no meio das suas angústias, prevaleceram, permaneceram adorando ao Senhor. E a Bíblia diz nesse capítulo que as gerações vindouras destas famílias seriam abençoados, porque um dia esses homens decidiram servir a Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa nesse vídeo e falar para vocês: se você ama a sua família, então se posicione com Deus, porque pela sua posição com Deus, a Bíblia diz que o Senhor cuidará da nossa geração e nossas descendências até 1000 gerações. O Senhor cuidará da nossa família e nos protegerá em todo o tempo. Tanto que esse povo de Israel era um povo muito duro. E o Senhor faz aqui, através de Moisés, que eles lembrem daquilo que eles fizeram, ou daquilo que eles viveram. Esse povo de Israel, enquanto estavam na direção do caminho dessa terra, que agora eles estão assim na eminência de entrar, de passar a viver nela, eles tiveram sede, eles tiveram fome. Porém, assim, o Senhor diz na palavra dele que foi o próprio Deus que os humilhou, que foi o próprio Deus que os fez passar algumas provas, até mesmo para que eles pudessem saber, e para que o próprio Deus pudesse saber onde estava o coração daqueles homens, se eles seriam fiéis na hora da angústia, seriam fiéis na hora da prova. Mas em toda a prova que eles viveram, o Senhor foi cuidando deles em todo o tempo. Preparou alimento, preparou água até tirada de pedra. O Senhor foi realmente dando livramento a eles em todo o tempo. O Senhor, ele fala do cuidado que ele teve com esse povo através da vida de Moisés. O Senhor vai falando isso para Israel, que veja, eles andaram 40 anos pelo deserto, mas a roupa que eles vestiam, essa roupa não se desgastava. E nem os pés deles ficavam inchados, mesmo eles andando de um local para outro, né? Montava-se aqui o acampamento,
ficava-se ali por um período e depois se deslocavam novamente, e em todo tempo nada disso acontecia. E o Senhor então vai lembrando eles de todas essas coisas, porque o Senhor está ali dizendo, olha, eu estive aqui, eu cuidei de vocês. E o Senhor então está falando aqui também que é para que eles não se envaideçam por estarem vencendo aqueles povos tão fortes e numerosos. O Senhor diz, sim, que eles estão vencendo porque o próprio Deus está no meio do arraial, o próprio Deus está com eles, mas mais do que isso, o Senhor vai falando para eles que em tempo algum eles podem dizer, olha, foi eu que venci, foi eu que fiz, e isso nas nossas provas e nas nossas lutas, ou até nas nossas conquistas diárias, há uma tendência nossa enquanto ser humano de querer trazer para nós mesmos agora. Então foi porque eu estudei, ou foi porque eu me preparei, ou foi porque eu me sujeitei, ou enfim, nós queremos dizer que as vitórias que nós temos foi porque nós batalhamos por elas, e sim, o Senhor manda a gente se esforçar, mas nós precisamos entender que toda a força e toda a estratégia e toda a direção vem dele, que é o Senhor quem realmente fala, olha, fazendo dessa forma você vai vencer, ou fazendo dessa outra forma você vai vencer. Mas isso não nos isenta dessas provas que o Senhor fala aqui com o povo de Israel, que o próprio Deus foi permitindo que elas acontecessem no caminho. Só que também o Senhor vai dizendo ali que em tudo ele cuidou, e que o Senhor se apresenta para eles como um Deus que os outros têm que falar assim, qual é o Deus que se apresenta no meio do povo com fogo, né? E que eles não são consumidos, porque também nessa passagem o Senhor relembra através de Moisés que quando Moisés estava lá no Monte Horebe com o Senhor, quando o Senhor estava fazendo junto com Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, foi 40 dias em que Moisés estava lá jejuando e orando diante de Deus, e que nesses 40 dias, mesmo eles tendo vindo de uma caminhada de milagres, naqueles 40 dias eles já se corromperam. Então esses somos nós, pessoas que num tempo curto perdem a presença de Deus, perdem a intimidade com Deus, perdemos o compromisso com o Senhor, porque nós em algum momento podemos dispersar os nossos pensamentos. E o Senhor fala ali, né, através da vida de Moisés, e Moisés relembra ao povo que quando Moisés desceu, porque o próprio Deus falou para ele, desce, porque o povo que você está conduzindo já se corrompeu. E aí então o Senhor fala com eles, né, e Moisés olha então para aquele povo e fica tão irado que quebra até as tábuas dos mandamentos que o Senhor tinha dado a ele, e destrói aquele bezerro de ouro que eles tinham feito, e destrói a ponto dele, fala que ele pega, se ele pisa em cima, ele queima, e o pó daquele ouro, porque era ouro, eles tinham dado ouro para que fosse feito o bezerro, ele joga no ribeiro para que vá embora. Então assim, ele desfaz completamente daquele amuleto que aqueles homens estão usando, né? Daquele Deus de ouro que eles então criaram para si mesmos. Até mesmo sobre Arão, o Senhor queria agora então destruir, porque Arão participou disso, e Moisés agora fala para o povo que ele intercedeu por Arão, assim como ele intercedeu pelo povo de Israel. Ele falava para Deus, olha, se agora nós queimar, se o seu Senhor queimar esse povo, consumir esse povo, vão dizer que o Senhor trouxe eles para o deserto para que eles morressem. Então Moisés o tempo inteiro intercedia, Moisés o tempo inteiro falava com Deus para que ele não destruísse aquelas pessoas. Então também eu quero dizer aqui para vocês que a sua intercessão, você pode achar que não está acontecendo nada, mas o Senhor fala assim, que através da sua intercessão e do seu agir e do teu amor, quando você coloca por uma outra pessoa diante de Deus, o Senhor ouve e muda história. Então muitas vezes nós olhamos e falamos que em nós não temos nada. Nós temos os dois extremos. Às vezes achamos que somos demais e às vezes achamos que não somos nada. Quando nós achamos que somos demais, precisamos lembrar que tudo foi o Senhor quem deu, tudo foi o Senhor quem permitiu, tudo foi o Senhor que nos trouxe a mão.
que as bênçãos que vivemos são bênçãos que veio dele. Mas quando nós não sentimos que somos ninguém, nós precisamos olhar para o Deus que é e falar: Senhor, tu és, então cuida da minha situação, porque eu não tenho condições de cuidar, eu não sou capacitada para isso, mas o Senhor é. E assim, na nossa vida hoje, assim como foi com Israel, naquele momento, nós precisamos entender que nós não estamos em tempo algum sozinhos. Há momentos que até eu mesmo falo: eu estou sozinha, ou como vou resolver isso, porque eu dependo de mim, e eu não dependo de mim para nada, porque até para minha própria saúde eu dependo dele, para estar de pé eu dependo dele, para fazer os vídeos eu dependo dele, para sair da minha casa para trabalhar e garantir o meu pão de cada dia, eu dependo dele. As estratégias para o meu trabalho, eu dependo dele. As estratégias para chegar no meu local de trabalho, eu dependo dele. As estratégias para lidar com a minha família, com a minha filha, com o meu genro, com a minha descendência, eu dependo dele. Então, se eu entendo que eu dependo dele, eu não tenho como ser mal sucedida, porque eu, na dependência dele, tudo que ele fizer será da melhor forma, ainda que em alguns caminhos que eu não entenda, mas eu vou viver o melhor, porque eu, na dependência dele, sou cuidada por ele e vivo sim o projeto que ele tem para a minha vida. Amém? Ficamos hoje por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e amanhã nós estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus.